Gente, vamos seguir aqui então falando ainda da criançada, porque olha só, as férias escolares chegaram, eles ficam aí mais tempo em casa, brincando, explorando, gastando bastante energia correndo. Mas você já parou para pensar em como o ambiente de casa, que para nós adultos é muito seguro, pode esconder perigos para os nossos filhos, principalmente para as crianças ali da fase menorzinha, 2, 3 aninhos? Olha esse dado, tá? Importante, para você ver como é importante que a gente está tratando aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os acidentes em casa são uma das principais causas de hospitalização infantil no Brasil, especialmente em crianças de até 10 anos. As ocorrências mais comuns envolvem quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações. São detalhes, gente, que com um olhar um pouquinho mais atento, a gente consegue ajustar e tornar esse ambiente de casa seguro para os pequeninhos também. Pensando nisso, então, a gente convidou a pediatra Bruna de Paula, que vai aparecer aqui com a gente. Oi, doutora, muito boa tarde, estamos ao vivo, bem-vinda ao Conexão RS. Doutora, como é que a gente pode fazer para deixar a nossa casa, que teoricamente nós sempre pensamos, né, que a casa com certeza é um lugar seguro para os nossos filhos, mas aonde que muitas vezes a gente erra ou a gente está tendo alguma atitude que está permitindo que aquilo se torne um problema? Em quais situações, em quais ambientes? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. A casa toda é um risco, né? A gente precisa, na verdade, entrar em cada cantinho da casa e avaliar onde pode estar o problema, porque às vezes a gente pensa, não, o quarto está arrumadinho, aí passou alguém lá e levou um objeto que não deveria estar ali e causou um risco para a criança ou até para o idoso, né? Se tiver um brinquedo no chão, escorregou, trauma, fratura e hospitalização muitas vezes. Então, assim, se a gente for avaliar cada cantinho da casa, eu sempre oriento as famílias. Entrou num banheiro, observe faixa etária da sua criança, né? Não espere muito capacidade da criança. Não, meu filho não faz isso. É tão comum os acidentes acontecerem pelo fato das famílias não acreditarem que a criança é capaz, né? Então, meu filho não tem curiosidade, a gente não sabe. Observe o que essa criança pode pegar e ingerir. Onde essa criança pode entrar e se esconder, às vezes entra numa máquina de lavar, às vezes entra num fogão e aquele fogão vira em cima da criança. Objetos coloridos, podem estar objetos coloridos pela casa, igual, por exemplo, uma substância que a família colocou numa embalagem para enganar a criança, aquela embalagem chamou a atenção e a criança acessa. Então, assim, a casa inteira tem seus riscos, mas pensa numa cozinha, fogão, faca, deixa tudo escondidinho, banheiro, vaso, né? A gente tem travas para vaso, travas para armário, para evitar que a criança acesse. Lógico que cada criança, de acordo com a faixa etária, tem as suas possibilidades, né? Seus riscos. Então, é avaliar o ambiente e a faixa etária da criança. Mas, assim, a casa inteira, não tem um cantinho que não tenha o risco. Se você falou dessa questão, né, das facas, quer dizer, eu acho que diminuir o acesso da criança, quer dizer, tudo que tiver, né, gente, na altura ali da criança ou que a mãozinha dela alcança, ela vai conseguir pegar. Então, e também, conforme eles vão crescendo, a questão da faca é muito importante, doutora, isso que você trouxe. Tirar, subir isso, né? Isso vale para objetos cortantes, vale também para medicamentos, né, doutora? Porque, assim, a gente está falando, como você disse no início, acho importante salientar, a gente está falando de uma criança. Quer dizer, você talvez vai dizer, não faz, não mexe, é perigoso. Mas dependendo da idade, ela não consegue ter essa associação mental, ela não tem esse entendimento. Porque a criança, doutora, ela é curiosa. Quer dizer, ela está conhecendo o mundo, ela está explorando. Então, é nosso papel diminuir esse risco, né? E não esperar necessariamente que ela tenha esse entendimento, esse discernimento, né? Sim, eu vou dar um exemplo muito besta que eu falo assim, que às vezes a gente fala, não, a casa está toda organizada, e aí a família às vezes esquece que a criança está dentro de casa, e uma vez eu atendi uma criança que simplesmente assistia um desenho a criança brincou, né? No desenho a criança brincou de super-homem e pulou da janela, e aí o filho foi lá e imitou, e brincou de pular da janela, mas aí eles moravam num segundo andar. Então, além de vigiar o ambiente, é vigiar a criança. Não dá para ficar simplesmente assim, deixar a criança pela casa
e fala, não, a casa está protegida, nada pode acontecer, porque a criatividade é uma coisa que não falta no cérebro infantil, além da inconsequência. E nesse caso, doutora, eu acho que me parece que é óbvio, mas já que isso aconteceu, você falou, quer dizer, você tem criança, gente, coloca aquela tela de proteção, né? A tela de proteção, eu tenho um filho de 5 anos, até agora tem tela de proteção, não pretendo tirar tão cedo, porque tem muitos casos, quando a gente tem filho, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Imagina só isso que você falou, a gente até aqui no estúdio ficou muito apavorado e preocupado, porque a criança realmente não tem esse discernimento, né? Outro caso, doutora, que a gente vê muito agora no verão, são pessoas que têm casa com piscina. E aí não são raros, gente, aqueles relatos. Mas eu estava olhando, eu só fui ali dentro pegar uma coisa e quando eu voltei ele estava dentro da piscina. E há casos, sim, como eu disse, não são raros, casos de morte, que a criança entra na piscina e acaba falecendo. Vamos fazer esse alerta também, então, né, doutora? Sim, e assim, tomar cuidado, tá? Porque além da gente se preocupar com a criança que não está preparada, né, para pensar nos riscos, não tem o cérebro para isso, é a pessoa que ficou em cuidado dessa criança. Eu já vivenciei situações de, às vezes, deixar com um adolescente, e adolescente também é inconsequente, não está vigiando, e a família achar que estava vigiando. Deixar com avós, que às vezes tem às vezes mais lento, né, em algumas atividades, não conseguiu evitar, ou não pensou, né, distraiu, e aquela criança realmente sofreu um acidente com morte. Então, proteger realmente. Põe, dependendo da idade da criança, né, coloca ali uma tela sobre a piscina, ao redor, né, protege aquela piscina. Evite o acesso, se for criança pequena, tem como você barrar o acesso. Às vezes a família não tem como colocar algo ao redor da piscina, então coloca uma trava na porta, né? Eu falo, coloca aqueles portõezinhos que a gente põe em casa, né, para evitar que a criança ande pela casa, né? Vá até uma cozinha ou acesse uma varanda. Coloque na porta que vai dar acesso a essa área externa. É um jeito de você evitar que a criança acesse essa piscina. E aí vai brincar na piscina, mesmo que você esteja tranquilo, que você vai vigiar, não custa usar uma boia, né? Não custa estar com mais pessoas, para você evitar, porque o risco... Nossa, eu trabalho em UTI, então são muitos casos. Enquanto a gente está conversando, não está me vendo aqui. É muito caso triste. E que acontece. Compartilhar, então, doutora, você falou do caso dessa criança que foi brincar ali de super-herói, né? Enfim, se atirou na janela, foi no segundo andar, mas ainda bem não aconteceu nada de pior. Mas até para os pais, os cuidadores que estão ouvindo a gente entenderem exemplos práticos, né? Onde moram os principais perigos e em quais situações? Quer dizer, deixou uma água fervendo ali no fogão, foi no banheiro, quando voltou a criança colocou a mão, puxou a panela, virou água. Traz esses exemplos práticos que você vive no consultório para a gente conseguir visualizar e entender bastante isso. Isso. Então, vamos começar pela cozinha, né? Fogão. Colocou algo no fogão, não saia do fogão, da cozinha, né? Não deixe esse ambiente sozinho com a criança e, se possível, para você não ter a criança, de repente, aparecer, coloca uma trava, né? Um portãozinho, se conseguir colocar um portãozinho para evitar o acesso da criança, melhor ainda, porque às vezes você está lá lavando uma vasilha e a criança aparece. Coloque o cabo para dentro, se possível, né? Se for uma vasilha com cabo, coloque o cabo voltado para dentro do fogão, porque diminui o risco da criança acessar. Está esquentando, né, alguma coisa no forno, toma cuidado, às vezes a criança põe a mãozinha ali, está quente e vai acabar pegando. Travas em armários, evitar banquinhos pela casa. As crianças pegam tudo para virar banquinho. Uma vez uma criança pegou o carrinho dela para transformar num banquinho para acessar um armário. Então, assim, ter esse tipo de pensamento. Quarto, principalmente quarto de criança, né? Às vezes você tomou todo o cuidado, mas aquele monte de brinquedo espalhado, aí a criança sai correndo e acaba tropeçando. Então, tomar cuidado é difícil, mas tomar cuidado. Brinquedos que a criança possa acessar, tem aqueles armáriozinhos mais baixos, né? Deixe tudo mais baixo para a criança não ter a curiosidade, a vontade de subir, de pegar um banquinho ou inventar um banquinho e acessar algo no alto. Travas em portas de guarda-roupa, travas em portas de armários.
Cama, tomar cuidado, porque tem faixa etária que não tem como você não deixar um suportezinho ali para a criança não cair da cama, né? Então, ou seja, ali até os 5, 6 aninhos de idade, tem essa gradezinha para a criança não cair. Se possível, não estou com grade e põe um colchão, eu fiz muito isso, põe um colchão no chão, porque às vezes a menina passava pela grade. Põe o colchão no chão ao lado da cama, porque se a criança cair ali, ela vai cair em cima desse colchão. Sala, armários, né? A gente tem esses armários, esses raquezinhos mais baixinhos, a criança pode subir, fios, tente esconder fios, não deixar exposto, porque a criança vai acabar acessando. Tomada, tem protetor de tomada, muitas crianças acabam enfiando o dedinho porque quer saber o que acontece se colocar o dedinho ali na tomada. Eles gostam de pular no sofá, né? E brincar de pular, e brinca de pular e cair no chão, ou rolar lá de cima. Então, nesse caso, se a criança está brincando na sala, além de falar, olha, não deve, vezes estar por perto para a criança, quando a criança estiver brincando, né? Porque às vezes a gente fala e a criança, só que a gente falou, a gente dá as costas para a criança, volta lá para desafiar, né? Então, brinquedos, né? Coisas pela casa. Vamos pensar em mesa, né? Evita a toalha que a criança possa puxar, então não tenha ponta, né? Deixa a toalha mais rente à mesa. Cadeira, a criança adora subir cadeira e ver o que tem em cima, eles adoram saber o que está acima deles. Então, o que estiver acima, que não seja algo que eles consigam acessar, e o que eles conseguirem acessar, que não seja nada que quebre, pontiagudo, que machuque essa criança. Então, fala assim, família que tem criança pequena, casa limpa, é casa sem tudo guardado, para diminuir qualquer risco. É isso, doutora. E ainda assim, ainda que a gente faça tudo isso, muitas vezes pode acontecer, né, gente? Você deu o exemplo do sofá. Eu lembro que meus pais contam que a minha irmã tinha 5 anos, mais ou menos, aproximadamente, estava pulando no sofá, dançando Xuxa, machucou, quebrou a clavícula. Imagina, uma criança de 5 anos toda engessada, toda essa parte peitoral engessada. Então, ainda que a gente cuide, coisas podem acontecer. Mas se a gente puder evitar para que as mais graves, digamos assim, né, não aconteçam, já está ótimo. A gente conversou com a pediatra, a doutora Bruna de Paula. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos tão importantes o ano todo, né? Mas nessa época de férias, que eles ficam mais tempo ainda ali com aquela energia, né, doutora? A gente tem que ter um cuidado ainda maior. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Pais, tomem cuidado. Não pense que seu filho de vocês não é capaz, porque essas crianças são capazes de tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco, ainda mais hoje em dia, que parece que eles já vêm com um chip trocado, né? Obrigada, doutora. Gente, intervalinho rápido e a gente volta em seguida com mais Conexão RS.